Bom dia a todos. Hoje é dia 11 de junho de 2019. Vamos dar início à nossa sexta aula. Eu vou aproveitar aqui para nós marcarmos aqui o nosso timer, o tempo, 50 minutos, para nós iniciarmos a sexta, na verdade, a sexta dinâmica, né? Vamos colocar dessa maneira. Hoje é dia 11 de junho de 2019, e os cartões que vamos trabalhar hoje, principalmente, é o bloco 6, mas vamos voltar lá no quadro 5, na segunda parte da aula. O bloco 6, ele compreende os artigos 1947 ao artigo 1990, e são os cartões de número 297 a 366. Ótimo, 1947. Ok, então vamos lá. Vamos começar com o Nilson. Nilson, em quais hipóteses, em quais casos, o testador pode substituir outra pessoa ao herdeiro ou legatário nomeado? No caso de um ou outro não querer ou não poder aceitar. Isso, no caso de um ou outro não querer ou não poder aceitar. Nós estamos aqui tratando de um tema que é o capítulo 9 do título 3. O título 3 trata da sucessão testamentária e o capítulo 9 das substituições. Então, se os senhores observarem aqui na sucessão testamentária, nós temos muitos capítulos, né? Nós temos até o capítulo 14, 14º. Então, vamos lá. Então, agora nós estamos aqui no capítulo 9, artigo 1947. Ô Pedro, é lícito ao testador substituir muitas pessoas por uma só ou uma só por muitas pessoas? É lícito o testador substituir muitas pessoas por uma só ou vice-versa. Ok. Nilson, é lícito ao testador substituir com reciprocidade ou sem ela? Sim, é lícito substituir com reciprocidade ou sem ela. Ok. Com reciprocidade ou sem ela. Ô Pedro, o substituto, regra geral, fica sujeito à condição ou encargo que é imposto ao substituído? Fica sujeito à condição ou encargo. Isso. Nilson, quando o substituto não fica sujeito à condição ou encargo imposto ao substituído? Quando for diversa a intenção manifestada pelo testador ou não resultar outra coisa da natureza da condição ou do encargo. Isso, quando não for diversa, sim, perfeito. Pedro, se entre muitos coherdeiros ou legatários de partes desiguais for estabelecida substituição recíproca, qual será a proporção dos quinhões na segunda substituição? A proporção dos quinhões, fixada na primeira disposição, entender-se-á mantida na segunda. Ok. Essa pergunta não tem não, tá? Tá, mas aqui o 1950 é o 303. Vamos pular o 303. Agora, depois voltamos aqui, porque essa aqui é a chamada substituição vulgar. Agora vamos tratar da substituição fideicomissária. Ô Nilson, quais são as figuras na substituição fideicomissária? O testador, o fiduciário e o fideicomissário. Eu vou passar os cartões e depois eu vou parar um segundo para fazer um esquema sobre a substituição fideicomissária, correto? A substituição fideicomissária. Ô Pedro, como se dá a substituição fideicomissária? Quando se resolve o direito do fiduciário? Pode-se dar quando o testador instituir herdeiros legatários, estabelecendo que, por ocasião de sua morte do testador no caso, a herança ou legado se transmite ao fiduciário, resolvendo-se o direito desta fiduciário por sua morte do fiduciário, ao tempo sob condição em favor de outro, que se qualifica como fideicomissário. Ok. Ô Nilson, pode ser instituída a substituição fideicomissária em favor dos já nascidos ao tempo da morte do testador?
Somente se permite em favor dos não concebidos ao tempo da morte do testador. Pedro, qual é o efeito na substituição fideicomissária se já houver nascido o fideicomissário ao tempo da morte do testador? Admitirá o fideicomissário propriedade dos bens fideicomitentes, convertendo-os em fideicometidos, convertendo-os em usufruto direito do fiduciário. Ótimo. Tem o fiduciário a propriedade da herança, o legado? Se sim, a propriedade é plena, Nilson? Sim, o fiduciário tem a propriedade da herança ou legado mais restrita e resolúvel. Pedro, na substituição fideicomissária, a que o fiduciário está obrigado? A proceder ao inventário dos gravados e apresentar caução de restituí-los se o exigir o fideicomissário. E a prestar caução de restituí-los se o exigir o fideicomissário. Ô, Nilson, o que acontece na hipótese de um fiduciário renunciar à herança ou legado? Salvo disposição em contrário do testador, defere-se ao fideicomissário o poder de aceitar. Isso. Pedro, se o fideicomissário renunciar à herança ou legado, o que acontece ao fideicomisso e à propriedade do fiduciário? O fideicomisso caduca, deixando de ser resolúvel a propriedade do fiduciário, se não houver disposição contrária do testador. Ok. Nilson, o fideicomissário que aceita a herança ou legado terá direito à parte que for acrescida ao fiduciário? Sim. Ok. Terá direito à parte que ao fiduciário em qualquer tempo acrescer. Pedro, ao sobrevir a sucessão, o fideicomissário responde pelos encargos de herança que ainda restarem? Sim. Ok. Nilson, se o fideicomissário morrer antes do fiduciário, ou se morrer antes de realizar a condição resolutória do direito do fiduciário, o que acontece ao fideicomisso e à propriedade do fiduciário? Caduca. A Isso. propriedade consolida-se no fiduciário, se não houver disposição em contrário do testador. Ok. Ô Pedro, a lei permite fideicomissos além do segundo grau? Não, são nulos. Já vou explicar isso para os senhores. Nilson, a nulidade da substituição ilegal prejudica a instituição do fideicomisso? Como valerá então o fideicomisso? Não prejudica a instituição, que valerá sem o encargo resolutório. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu quero que os senhores tenham em mãos aí, e eu vou fazer um esquema para os senhores. Essa aí é uma substituição específica. Como os senhores observaram, essa substituição, ela é uma substituição que vai ocorrer, mas que vai beneficiar uma outra pessoa que ainda não foi concebida. Porque, por exemplo, eu posso legar a minha casa ao Nilson. Se o Nilson não quiser ou não puder aceitar a minha casa, essa minha casa vai ser legada ao Pedro. Isso é o nome da substituição é substituição vulgar. Essa é uma substituição vulgar simples. Agora eu posso falar o seguinte, eu vou legar a minha casa ao Nilson. Se ele não puder ou não quiser aceitar, a minha casa será legada ao Pedro, a Lorena e a Fernanda. Ou eu vou legar a minha casa ao Pedro, a Lorena e a Fernanda, e se eles não quiserem, ela será legada, se eles não quiserem ou não puderem aceitá-la, ela será legada ao Nilson. Isso é uma substituição vulgar, né? Essa é a substituição vulgar. Então, o testador pode substituir outra pessoa ou herdeiro ou legatário, nomeado para caso de um ou outro não querer ou não poder aceitar a herança ou legado. Se eu colocar... se o outro. Pois não? É simples ou é vulgar também? Não, isso é simples. Simples. É vulgar. Vulgar é simples porque é um polo e outra. Você pode chamar a outra não simples, quando você tem um grupo e uma pessoa. Mas a vulgar, ela compreende uma pessoa, outra pessoa, ou então uma pessoa ou um grupo, correto? Então você chama uma de simples, você pode chamar a outra, por exemplo, de
complexa ou simples complexa, perdão, vulgar complexa ou vulgar não simples. É a que eu prefiro utilizar, a expressão vulgar não simples, né? Quando você substitui um grupo a outro. Então, se eu disser o seguinte, na minha disposição testamentária, eu vou legar, ou então o Nilson será o meu herdeiro, mas se o Nilson não quiser aceitar, será o meu herdeiro o Pedro. Essa é a substituição. Quando eu disser, se ele não quiser, vamos imaginar que o Nilson esteja numa situação que ele está em coma. Ele sofreu um acidente e está em coma. Está até aqui na mesa. O Nilson tem que ter muita saúde. Mas ok. Quando eu disser que ele não quiser, aquela expressão não puder vai ser subentendida, presume-se também que eu inseri naquela minha disposição testamentária a hipótese de haver a transferência na hipótese de ele não poder. É isso que fala aqui o final. Para o caso de um ou outro não querer ou não poder aceitar a herança ou legado, presume-se que a substituição foi determinada para as duas alternativas, ainda que apenas a uma delas eu tenha me referido. É isso que está falando o artigo. Então, é lícito também substituir umas outras e ainda substituir com reciprocidade ou sem ela. Vamos dar uma olhada para ver o que o Tartucci fala especificamente sobre essa substituição com reciprocidade. Então, eu vou abrir aqui. A gente pode observar com reciprocidade como seria isso. Ele pode substituir Vamos dar uma olhada aqui. É melhor a gente consultar. Eu acho que ficou muito estranho falar isso. Com reciprocidade. Essa palavra. Porque ou eu vou substituir o Nilson pelo Pedro, mas eu acho estranho você, ou o Pedro pelo Nilson. Não, porque eu tenho que determinar pelo menos a primeira pessoa, porque eu não posso. É nula a disposição testamentária de pessoa incerta, mas é cabível a substituição. Vamos entender essa palavra aqui. Reciprocidade, essa palavra específica. Os efeitos do legado, a gente tem que consultar sempre aqui um autor da caducidade dos legados, nós já falamos sobre isso ontem. Do direito de acrescer, nós já falamos isso também. Das substituições testamentárias. A instituição da pessoa que receberá a herança se o herdeiro designado faltar. Sim, é isso. Então, eu posso fazer essa substituição, a substituição testamentária. Faltar no sentido de não querer ou não poder aceitar. Então, você preserva a sua vontade, de você não quer que aquela herança retorne, ou que subsista a legítima. Você não quer isso. Vamos ver aqui. A verdadeira substituição testamentária é a sucessiva. Quando um herdeiro é chamado no lugar do outro. Então, nós temos a vulgar ou ordinária, é aquela em que o testador substitui diretamente outra pessoa ao herdeiro ou legatário nomeado, que é essa situação que eu estou. E a segunda categoria é a substituição recíproca, presente quando o herdeiro substitui o outro e vice-versa, pelo que consta de tal comando, a substituição recíproca pode ser subclassificada recíproca geral. Vamos lá o exemplo. Vamos ver os exemplos aqui do Flávio Tartucci. Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui, vou fazer aqui no quadro. Vamos lá. Deixa eu só tirar uma foto aqui para a gente fazer a nossa marcação nas fotos do WhatsApp. Eu vou marcar aqui para vocês. Vamos lá. Outro dia, às vezes pode parecer uma coisa assim, banal, assim, muito específica de doutrina, mas é importante. Tem uma parte do título de crédito que eu sempre ministro e toda vez que eu vou falar sobre isso, eu tenho que consultar o professor aqui, o livro, né? André Santa Cruz, que é o meu manual aí que eu sigo. Que é aquela dos vencimentos dos títulos de crédito, à vista, a certo tempo da data, a certo tempo da vista. E por incrível que pareça, isso caiu aqui na nossa prova em Santa Catarina. Então, vamos fazer aqui essa classificação do professor Tartucci. Vamos lá.
obedecer aqui a substituição. Onde está a minha caneta aqui? Ó, a primeira modalidade, vamos colocar aqui, substituição vulgar ou ordinária. Vulgar ou ordinária. Essa é a primeira situação. Primeira modalidade que ele fala da substituição. Então, eu vou colocar aqui para os senhores, artigo 1947. 1947. Substituição vulgar ou ordinária. É aquela que o testador substitui diretamente uma outra pessoa. Tá, tudo bem. Entendemos essa é a simples. Agora, vamos ver essa substituição recíproca e vamos ver os exemplos dela. Substituição recíproca. Substituição recíproca. Como ela funciona? Ele coloca o seguinte: quando um herdeiro substitui o outro e o outro herdeiro... Não entendi. Fica estranho, é muito estranho isso. Vamos escrever aqui. Um herdeiro substitui o outro e vice-versa. A ordinária é, por exemplo, A substitui B. É simplesmente isso. É dizer, A substitui, vou colocar assim melhor, B substitui A. Ou A é substituído por B, né? A mesma coisa. Ela tem 3 classificações. A substituição recíproca geral, ela pode ser geral. Eu vou citar o exemplo aqui. João, José e Carlos, meus herdeiros, substituem a herdeira Maria. Ó. De início, na substituição recíproca geral, todos substituem o herdeiro ou legatário que não suceder. Assim, João, José e Carlos, meus herdeiros, substituem a herdeira Maria. Substituição recíproca geral. Então, vamos colocar aqui. João, José e Carlos. É um exemplo. Meus herdeiros, eles substituem a herdeira Maria. Substituem a herdeira Maria. Ô, pessoal, vocês têm que ter em mente o seguinte: quando nós começamos, assim, quanto mais tempo a gente vai se ambientando com o direito, mais dúvida a gente tem. Eu tenho muitas dúvidas, viu? E essa aqui é uma delas. Eu vou ser sincero, esses autores não conseguem explicar muito bem isso aqui. A gente tem que pensar no que eles estão tentando dizer. Eu também não estou gostando muito do livro do Flávio Tartucci. Ele não é um livro muito bom, assim. Ele é um livro bom porque ele faz um apanhado dos julgados importantes. Mas em termos, assim, de uma doutrina, ele não é um manual. Tanto é que esse aqui não é um manual, né? Enfim, eu ainda estou procurando um livro aí de sucessões bom. Ó, vamos lá ver substituição recíproca geral. João, José e Carlos substituem a herdeira Maria. Substituição. Todos substituem o herdeiro ou o legatário. Todos substituem o herdeiro legatário que não suceder. Recíproca geral. Um herdeiro substitui o outro e o outro substitui o herdeiro. Então, por exemplo, João, José e Carlos substituem a herdeira Maria. Ah, tá. Vamos imaginar o seguinte: eu tenho 4 herdeiros. Tem que ter essa premissa. O problema é esse: ele não coloca a premissa, ele já parte de alguns pressupostos e que você tem que inferir qual é a premissa. Esse é um problema. Vamos imaginar o seguinte: eu tenho o João, eu tenho como herdeiros o José, e a gente tem que fazer os testes, entendeu? Eu tenho o José e eu tenho o Carlos.
e eu tenho a Maria. Esses são os meus sobrinhos. Eu instituí os meus sobrinhos como herdeiros. Ó, vamos fazer o seguinte. Se a Maria não puder ser a minha herdeira, serão os meus herdeiros, João, José e Carlos, que substituirão a Maria. Tudo bem? E se o João, o José e o Carlos não puderem ser os meus herdeiros, o João, o José e o Carlos, a Maria substituirá o João, o José e o Carlos. Essa é a geral. Agora vamos imaginar a segunda situação. A recíproca particular. Vamos lá. A recíproca particular. Eu tenho 4 herdeiros. Eu vou colocar os 4 herdeiros aqui, ó. 4 herdeiros. O João, José, Carlos e Maria. João, José, Carlos e Maria. Eu tenho os 4 herdeiros. João, José e Carlos. Então, João, José e Carlos substituem a herdeira Maria. E a Maria, todos substituem o herdeiro legatário que não suceder. Então, essa é a geral. E a Maria substitui, eu vou colocar. Aqui não ficou bom. Todos substituem o herdeiro legatário. Essa aqui é a primeira situação, né? Primeira situação. E a segunda situação, obviamente, é Maria substitui João, José e Carlos. Ok? Porque é recíproca. Agora, na particular, é o seguinte. Somente determinados herdeiros ou legatários são apontados como substitutos recíprocos. Somente determinados são recíprocos, né? Somente determinados são recíprocos. Então, eu tenho os 4. Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte. João não pode, não quer. Pode, não quer. E aí fica Maria substitui. Substitui. Maria não pode, não quer. O João substitui. Ok. Esse é o particular. Então, o geral, todos substituem o herdeiro legatário que não suceder. Ok. Então, Maria substitui... Deixa eu colocar aqui. Todos substituem o herdeiro legatário. Todos substituem o herdeiro legatário que não suceder. Todos substituem o herdeiro legatário que não suceder. Ótimo. Todos substituem o herdeiro legatário que não suceder. Então, aqui vamos colocar primeira situação. Primeira situação, João, José e Carlos substituem Maria. E Maria, segunda situação, Maria substitui. Eu tenho que apagar aqui para ficar melhor, só para os senhores entenderem o que eu estou a fazer. Eu até peço aí vênias aos senhores, porque isso é chato pra caramba, né? Vamos lá, mas a gente tem que entender isso, o que é o recíproco nesse artigo. E, por fim, a substituição coletiva. Vários herdeiros são nomeados como substituto para o herdeiro que não sucede. Meu Deus.
Nomeio meus filhos João, José, Carlos e Daniel como substituto da legatária Maria. Na substituição singular, não. Aqui é o seguinte, ele está fazendo uma situação seguinte. Na substituição recíproca particular, aqui é a terceira situação. A recíproca geral, todos substituem o herdeiro legatário que não suceder, todos. Aqui a palavra é todos. Todos substituem... Na geral, né? Na geral, todos substituem herdeiro legatário que não suceder. Todos. Essa é a geral. Todos substituem o herdeiro legatário que não suceder. E se ela é recíproca, aquele que não sucede, obviamente, substitui todos também. Né? Então, todos substituem o herdeiro legatário que não suceder, todos. Todos substituem o herdeiro legatário. A substituição recíproca particular somente determinados herdeiros são recíprocos. João não pode, não quer. Maria substitui. Maria não pode, não quer. João substitui Maria. Ok. Aqui somente determinados herdeiros ou legatários são apontados como substitutos recíprocos. Somente alguns. Pela substituição coletiva, vários herdeiros são nomeados como substituto para os outros. A coletiva. Vários herdeiros substituem. Vários herdeiros substituem o herdeiro legatário e vice-versa. Ok? Ok. Eu vou ficar por aqui. Não sei. Acho que a pessoa não está... não sei. Eu acho que esse autor... Como aqui não vai ter, essa aula vai ser pública, né? Mas eu acho que não, essa classificação é muito inócua, né? Inútil. Isso é irrelevante. Mas eu vou mostrar aos senhores para o que os senhores observem que a substituição recíproca ela tem nuances. Então, eu posso falar o seguinte: eu tenho vários herdeiros, né? Eu tenho que partir dessa premissa. Qual é a minha premissa? Que eu vou ter 4 herdeiros. A recíproca só existe nessa situação de as 4 pessoas serem minhas herdeiras, correto? Então é isso. A premissa que eu tenho que obrigatoriamente atender eu nomeio meus 4 sobrinhos herdeiros legatários. Essa é a premissa que eu tenho que atender. Só funciona essa recíproca quando eu tenho essa determinada premissa, correto? Ótimo, vamos lá. Então, os meus 4 sobrinhos são meus herdeiros. Se um deles não puder receber, por uma determinada razão, todos vão substituí-lo. Essa é a substituição recíproca geral. E se aqueles todos, o João, o José, o Carlos, não puderem receber, a Maria vai receber também. Então, essa é a geral. A particular, eu vou dizer o seguinte, olha, se o João não puder receber, a Maria vai receber. E se a Maria não puder receber, o João vai receber. Ficou claro agora, correto? Todos, o outro é o particular, somente determinados. Agora, a coletiva é quando eu falo o seguinte, olha, se a Maria não puder receber, o João e o José, não o Carlos, vários herdeiros vão substituir a Maria. E se o João e o José não puderem receber,
só a Maria vai receber. Vocês estão entendendo as nuances? Um são todos, o outro é o particular, é apenas um por outro, e o coletivo é um grupo, não são todos por outro e vice-versa. Ficou claro agora? A gente tem que fazer esse quadro aí, hein? Eu não gosto muito dessa classificação, mas tudo bem. Quem sou eu para poder dizer alguma coisa? Eu tenho que acatar essa classificação, porque eu acho que agora ficou claro, não ficou? Vamos dar uma olhada no artigo? Também é lícito ao testador substituir muitas pessoas por uma só. Muitas pessoas são vários. É a substituição recíproca coletiva. Ou vice-versa. E ainda substituir com reciprocidade ou sem elas. Tudo bem. A reciprocidade, ela significa o seguinte. Eu posso... muitas pessoas, ele está falando assim, ó, muitas pessoas... Não, essa daqui não é essa situação, não. Essa daqui é a vulgar ou ordinária. Eu posso, na vulgar ordinária, dizer o seguinte, olha, se o Pedro não puder receber, quem vai receber vai ser o Nilson. Ótimo. Isso é a vulgar, ela não tem reciprocidade. A outra é a com reciprocidade. Na reciprocidade, eu já digo o seguinte, olha, o Pedro e o Nilson são meus herdeiros, são meus sobrinhos e serão os meus herdeiros. Né? Nessa situação, eu posso dizer, ó, se o Nilson não puder receber, o Pedro vai receber. E se o Pedro não puder receber, o Nilson vai receber. Na outra situação, não tem reciprocidade, é a vulgar. Então, nós vimos a substituição vulgar e a substituição recíproca. Agora, os senhores sabem, os senhores conseguem entender os artigos. O substituto, né, que é aquela pessoa que substitui o substituído, fica sujeito à condição encargo imposto ao substituído quando não for diversa, fica submetido ao encargo. Ponto. Só isso. E, por fim, o 1950. Se entre muitos coherdeiros ou legatários de partes desiguais for estabelecida a substituição recíproca, a proporção dos quiões fixados na primeira disposição entender-se-á mantida na segunda. E se com as outras anteriormente nomeadas foram incluídas mais algumas pessoas na substituição, o quião vago pertencerá em partes iguais ao substituto. Vamos deixar esse 1950 aqui para um outro momento. De qualquer forma, é porque eu quero passar para a substituição fideicomissária, que é o mais importante. De qualquer forma, já vencemos uma parte do artigo grande. Nós já sabemos quando é vulgar ou ordinária, o B vai substituir o A, pronto. Ok, é a vulgar ou ordinária. Mas a substituição recíproca é quando eu tenho vários herdeiros. Aí eu posso jogar aqui várias situações. Então, deixe-me ver aqui se eu já mandei aqui a foto para os senhores. Vou compartilhá-la. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Peraí, onde que eu mandei isso aqui? Calma, pessoal, eu estou um pouco aturdido aqui, só um minuto. Pedro Nilson, ok. Voltar para o centro. Eu estou pensando em outras coisas ao mesmo tempo, então vamos lá. Mandei e receberam aí, né? Ficou claro, ficou fácil, resolvemos essa substituição aqui. Geralmente, essa parte que nós já estamos adentrando é a parte final do direito das sucessões. Quando a gente faz um curso regular aí, assistindo essas aulas, aí a gente quase nunca chega nessas aulas, porque a gente... é muito maçante, né? Mas aqui agora, estamos sendo muito rápido, então a gente está conseguindo vencer o direito das sucessões de uma semana. O direito das sucessões de uma semana. Está ficando, acredito eu, assim, bem claro. Ó, a substituição fideicomissária, vocês só vão entender se os senhores tiverem em mente esse quadro que eu vou passar para os senhores. Ó,
Quais são as figuras da substituição fideicomissária? É uma das perguntas. Então, eu vou seguir nos cartões, porque eu vou montar o esquema com base nesses cartões, para depois, quando os senhores forem responder os cartões, os senhores... Nós temos o testador. Nós temos o fiduciário. E nós temos o fideicomissário. Então, essa aqui é a substituição fideicomissária. A substituição fideicomissária. Como se dá a substituição fideicomissária? Quando se resolve o direito do fiduciário. Olha, esse 1951 aqui ele é muito importante. Então, os senhores vão seguindo aí para os senhores compreenderem. O testador, ele vai instituir herdeiro ou legatário. O nome dessa figura é fiduciário. Ele vai instituir herdeiro ou legatário. Herdeiro ou legatário. O nome dessa figura nessa substituição é fiduciário. Então, eu vou colocar aqui. É igual fiduciário. Para quê? Estabelecendo que por ocasião da sua morte, então ele vai morrer. Morte. Esse artigo ele é muito mal redigido. Pela sua morte, por isso que eu coloquei entre parênteses, morte do testador. Por quê? O fiduciário vai morrer? Vai, mas não é só com a morte do fiduciário que eu vou substituir ele pelo fideicomissário. Então, a primeira morte que ele está se referindo aqui é a morte do testador. Então, vamos imaginar o seguinte. Pela morte do testador, a herança ou o legado se transmite ao fiduciário e, então, aqui tem a transmissão. Primeira transmissão. E é isso aqui é que os senhores têm que saber. Transmissão 1. Vamos lá para agora para a transmissão 2. Isso aqui a gente tem que ter em mente para entendermos um determinado artigo aí. É nula além da segundo grau? Ninguém entende isso. Só quem faz o esquema. É nula a transmissão do segundo grau? Além? Tá. Vamos continuar. Transmissão primeiro. O testador morre, transmite-se a herança ou legado a uma pessoa que é chamada de fiduciário. Quando vai ocorrer a transmissão 2? A segunda transmissão, resolvendo-se o direito desse. Por quê? Quando há a transmissão, ele é proprietário, mas é uma propriedade resolúvel. Propriedade resolúvel. Nós já vimos isso. A propriedade resolúvel é uma propriedade que vai se resolver, né, em ocorrendo algumas situações. Quais seriam essas situações? O direito do fiduciário, que ele é proprietário, mas é sobre uma condição, né? A propriedade é resolúvel. Pela morte, como vai ocorrer? A morte, a certo tempo, sob certa condição. Ela vai se resolver. Resolve-se, porque ela é resolúvel, ela se resolve-se em favor do fideicomissário. Olha, então, é o seguinte. Como funciona esse instituto? Eu sou o testador. Agora a gente vai começar a completar o quadro com outras informações que nós temos. Quando da morte do testador, essa pessoa aqui, ela não pode ter sido concebida ainda. Não é isso?
Ó, pode ser instituída a substituição fideicomissária em favor dos já nascidos? Não, somente dos não concebidos ao tempo da morte do testador. Vocês estão entendendo? Tranquilo, calma, pessoal. Não concebido. Não concebido ao tempo morte testador. Vamos fazer o seguinte agora com um exemplo que vai ficar super fácil. É o seguinte, eu sou o Joaquim. Eu tenho uma irmã. E eu quero muito que os meus bens eles sejam destinados. Se lembram daquela? Quem é ainda chamado? Quem tem capacidade para suceder? Quem pode ser chamado a suceder? Os nascidos ou já concebidos. Primeiro ponto. Quem pode ainda ser chamado na sucessão testamentária? Quem pode? Ó, vocês se lembram que eu falei para o senhor Joyce? Isso aqui é o artigo inciso 1. Os filhos não concebidos de pessoas indicadas pelo testador, desde que essas pessoas indicadas estejam vivas quando da morte do testador. Vocês se lembram disso? As pessoas jurídicas cuja organização for determinada sob a forma de fundação. Se lembram disso? Esse inciso é a substituição fideicomissária. Eu tenho uma sobrinha. Eu quero que o meu patrimônio, a minha herança, seja da minha morte transmitida. É um pouco diferente aquela situação. Daqui a pouco eu mostro para os senhores. Pensando aqui é um pouco diferente. Porque naquela primeira situação que eu estou mencionando, ela não é fiduciária, que é uma outra forma de substituição. Mas espera aí, vamos lá. Eu estou pensando aqui se aquela situação específica se enquadraria nessa situação. A gente tem que pensar um pouco sobre isso. Vamos falar aqui nas fiduciárias. O testador morreu. Eu morri. Os meus bens serão transmitidos para uma pessoa. Essa pessoa é a minha irmã. Essa minha irmã, ela será a fiduciária. E ela, portanto, será o herdeiro legatário. Portanto, ela é fiduciária. Essa é a primeira parte. Ela vai receber toda a minha herança. Portanto, ela terá propriedade. Vamos imaginar do legado, uma casa. Ela terá propriedade resolúvel. Essa propriedade resolver-se-á ocorrendo, por exemplo, a morte dela. Se ocorre a morte dela, a transmissão vai para aquela pessoa, fideicomissário, que obrigatoriamente vai ser o filho do fiduciário. Ok? Fiduciário, o meu sobrinho, que não era concebido quando eu morri. Porque eu deixei. Enfim, essa é a substituição fideicomissária. É uma construção jurídica para beneficiar uma determinada pessoa em uma determinada situação. Mas eu posso também falar o seguinte. Depois de 5 anos que o meu sobrinho nascer, ser-lhe-á deferida a minha herança ou o meu legado. Porque, pessoal, vocês têm em mente o seguinte, o que não pode acontecer é a herança ficar acéfala. Já ouviram essa expressão? Mas nessa situação, ela está com o fiduciário e ela vai ser transmitida a certo tempo, a termo, o nome disso é a termo, ao fideicomissário, correto? Uma outra situação, uma condição, uma certa condição, vamos imaginar aqui uma condição ou resolutiva ou suspensiva, mas vamos pensar na suspensiva. A herança permanece com o fiduciário, com a minha irmã, até quando o meu sobrinho fideicomissário ser aprovado na universidade. Ok? Então, isso vai acontecer nessa situação a certa condição. Então, a propriedade transmite-se ao fideicomissário. Então, era isso que eu tinha que falar para os senhores. Pode ser instituída a substituição fideicomissária em favor dos já nascidos ao tempo da morte? Não. Não pode. Não pode. Somente dos não concebidos. Essa estrutura eu só posso se o fideicomissário não tiver sido concebido. E se já houver nascido o fideicomissário ao tempo da morte do testador?
Vamos imaginar, adquirirá o fideicomissário a propriedade dos bens fideicometidos, convertendo-se em usufruto o direito do fiduciário. Correto? Então, ele vai ter o usufruto dos bens. Tem o fiduciário a propriedade da herança ou legado? Se sim, a propriedade. Ele tem a propriedade, sim, ele é proprietário, mas ela é restrita. Ela é restrita, ela é resolúvel, ela não é plena. Restrita. Resolúvel. Ela é restrita, ela é irresolúvel. Na substituição fideicomissária, aqui o fiduciário está obrigado. Na substituição, aqui é o fiduciário a proceder inventário dos bens gravados e prestar caução de restituí-los. Então, ele está obrigado, fiduciário, obrigado. Há duas coisas: inventário, bens gravados, inventário dos bens gravados, e prestar caução de restituí-los. Prestar caução de restituí-los. Restituí-los. Ok. Inventário dos bens gravados e prestar caução de restituí-los. Ok? Estão acompanhando agora? Ficou mais claro, Nilson? Sim. Eu sei que era pergunta e resposta, mas isso aqui tem que fazer o esquema. Não, esse esquema é importante para gravar o todo, né? O todo. Vamos continuando. O que acontece na hipótese de o fiduciário renunciar à herança ou legado? Defere-se ao fideicomissário o poder de aceitá-lo. Ok? Se o fideicomissário renuncia à herança ou legado, o que acontece ao fideicomisso e à propriedade do fiduciário? Ela deixa de ser resolúvel, a propriedade, ela se... Nossa, como eu fui esquecer essa expressão? Consolida. Ela se consolida. Correto? Ela se consolida. O fideicomisso caduca, deixando de ser resolúvel a propriedade do fiduciário, se não houver disposição contrária do testador. O fideicomissário que aceita a herança ou legado terá direito à parte que for acrescida? Vamos imaginar o que, durante esse período, tenha havido benfeitorias, correto? Sim, ele terá direito à parte que ao fiduciário em qualquer tempo acrescer. Que aceita herança ou legado. Ou então, melhor o seguinte, vamos imaginar que eu tenha... Professor. Pois não. Se for um embrião não, já está lá o feto, pode ser usado essa hipótese? O feto já está concebido, então não pode. O feto já está concebido. Mas você pode fazer a substituição. Você pode fazer a substituição comum. Essa é a substituição fideicomissária. A substituição comum você pode fazer. Nascendo com vida, porque você não tem... Os já concebidos, eles não podem suceder. Você pode, olha, eu vou instituir uma fulana A como meu herdeiro, e aquela pessoa, aquela outra que for nascer, porque já é feto, já é concebida, ela vai substituí-la. Essa é a substituição vulgar. A substituição fideicomissária, ela distingue-se da vulgar, porque na vulgar as pessoas já estão concebidas. Nessa aqui, as pessoas, entre aspas, né? Pessoas, né? Eu estou adotando a teoria concepcionista. Mas isso aí, o feto, o embrião, ele não teria que nascituro, ele não teria que nascer nascituro. Olha só, não vamos entrar na parte geral do código, porque essa é uma discussão. Cabe fideicomisso aí também? Olha só, é o seguinte, para uma corrente doutrinária,
o feto ele tem tanto a personalidade formal quanto material. Isso quer dizer o quê? Que ele pode sim titularizar relações jurídicas patrimoniais desde a concepção. Ele não só tem direito ao nome, à dignidade, etc., que é o que eles chamam de personalidade formal, mas também, o que eles chamam de personalidade material, mas também a personalidade formal, de titularizar relações jurídicas. Isso vai depender da teoria que você adotar. No Brasil, em que pese posicionamentos divergentes, o que nós temos que ter em mente é o seguinte: o feto, desde a concepção, ele tem um tipo de personalidade, ele não pode titularizar relações jurídicas e patrimoniais, mas ele tem direito ele tem uma personalidade que lhe vai assegurar os direitos extrapatrimoniais, a dignidade, a honra, o nome. Expectativa de direito. Ok. Essa é a melhor interpretação, que é a mais consentânea com o nosso sistema jurídico. Tanto é assim que a pessoa só vai receber nascendo, respirando com vida, não é? Para fins sucessórios, o pai morre, a mulher está grávida e o filho nasceu, tem que respirar com vida para ter a capacidade sucessória, personalidade, para titularizar relações jurídicas. E, portanto, se ele morre depois, a mãe vai herdar. Não pensa dessa forma, não. Não entra nessa discussão aqui, porque a gente já está tendo muita informação. Essa discussão aqui não é válida. Mas quando eu falo concebido, eu já estou falando que já existe embrião e feto. Então, não cabe fideicomisso se já existir o nascituro. Não cabe. Não cabe. Vamos ser assim, vamos definir assim, paradigmas, assim, regras. Não cabe. Mas a gente pode construir a gente pode arquitetar uma estrutura ou um argumento jurídico, Pedro, para ir contra isso que eu estou a lhe dizer, entendeu? É porque eu não queria que você confundisse, porque no direito não tem muitas essas respostas certas. Isso é chato. Às vezes a gente precisa de saber uma coisa. Pronto. Eu sempre que eu ministro essas aulas aqui, eu tento ser muito assim, ser muito incisivo. Olha, é isso. Mas nesse caso específico, não tem como eu dizer assim, é isso. Mas é assim, vamos considerar que seja isso? Por agora? Tudo bem? Ok. Vamos terminar aqui os nossos cartões. Ao sobrevir à sucessão, o fideicomissário responde pelos encargos da herança que ainda restarem? Sim. Sim, responde pelos encargos. Se o fideicomissário morre antes do fiduciário, ou se morrer antes de realizada a condição resolutória do direito do fiduciário, o que acontece? Vamos imaginar o seguinte, que em 5 anos, a criança morreu com 2 anos, ela morreu antes, né? Ou então, se eu tinha definido que somente com a morte haveria a transmissão, morreu antes, ou morreu com 5, antes do termo, ou morreu antes de passar na faculdade. Caduca o fideicomisso, um instituto, e a propriedade consolida-se no fiduciário. Caducar o fideicomisso, consolida-se. Isso aqui os senhores vão ter a recíproca. Divulgar é muito fácil. Perto disso aqui, se nós não soubermos as figuras e como funciona o Instituto. A lei permite fideicomissos além do 2º grau? Qual que é o 1º grau? É este aqui, ó. 2º grau. Okay. Então, se o meu sobrinho, que é o fideicomissário, falecer, a herança irá para o filho dele? Isso é permitido? Isso é um fideicomisso além do 2º grau. Não pode. São nulos. E, por fim, é essa última frase também, que não fica bem claro aí no Código Civil, que tem que explicar. A nulidade da substituição ilegal prejudica a instituição do fideicomisso? Não prejudica, que valerá sem o encargo resolutório. Valerá sem o 3º grau. O encargo resolutório seria aquela situação do meu sobrinho morrer,
resolve-se a propriedade do meu sobrinho para o meu sobrinho em favor do filho dele. Ok. O fideicomisso ele vai valer até o meu sobrinho. Ele não valerá, ele é nulo. A nulidade dessa instituição ela não vai prejudicar o fideicomisso do primeiro grau e do segundo grau. É isso que está falando. Ficou claro agora? Mais ou menos. Ficou. Neuza, quer falar alguma coisa? Não, tá bom, tá claro. Tá bom. Pedro, tudo bem? Vamos fazer um intervalo de 5 minutos e eu já volto agora, tá bom? 5 minutos. Beleza. Estamos juntos. Estamos juntos. Vencemos, então, a substituição fideicomissária, a substituição vulgar, a substituição recíproca. E o próximo capítulo, né, que é o capítulo 10º, porque são o capítulo 9º, capítulo 10º, vamos tratar agora da deserdação. Nilson, o que é deserdação e quem pode ser deserdado? Na deserdação, os herdeiros... Primeiro, deserdação é a hipótese de sanção civil. Na deserdação, os herdeiros necessários podem ser privados de sua legítima. Isso é privar o necessário da legítima. É possível, sim, privar o necessário da legítima. Pessoal, uma vez surgiu uma discussão numa aula que eu estava ministrando, se também, olha só, não vou falar que é burrice, não, mas é falta de pensar. Eu não estou gostando, assim, às vezes, de mim, mas é porque, olha só, se falou necessário e legítima, vocês acham que se aplica ou não se aplica à testamentária? É óbvio, correto? É de tudo, então, né, Nilson? Porque como a pessoa vai ser deserdada legítima, não faz sentido algum você dizer que ela receberia alguma parte da herança a título de sucessão testamentária. Ok? Pedro, em quais casos os herdeiros necessários podem ser privados da sua legítima? Qual a questão? 318. Nossa, foi lá para frente, eu nem vi. Porque passamos já pela substituição fideicomissária. Nós não pulamos nenhum, né, Nilson? Volta aí. Entendi. Os herdeiros necessários podem ser privados de sua legítima em todos os casos que podem ser excluídos. Ok. Eles podem ser privados em todos os casos que podem ser excluídos. Né? Os necessários podem ser privados em todos os casos que podem ser excluídos. Nós já sabemos dos casos de exclusão, que são os casos previstos no 1815. Ô Nilson, quais são as hipóteses que autorizam a deserdação do descendente por ascendente? Ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto, desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade. Ótimo. Quais são as hipóteses, Pedro, que autorizam a deserdação dos ascendentes por seus descendentes? Além das causas enumeradas no 1814, né, tem que a ofensa física, a injúria grave, as relações ilícitas com a mulher ou companheira do filho ou do neto, com o marido ou companheira da filha ou da neta, e o desamparo do filho ou neto com deficiência mental ou grave enfermidade. Ok. Pedro, a deserdação pode ser ordenada em testamento pura e simplesmente? Não, somente com a expressa declaração de causa. Ok. Nilson, a quem incumbe provar a veracidade da causa de deserdação alegada pelo testador?
ao herdeiro instituído ou aquele que aproveita a deserdação. Ótimo. Ô Pedro, em qual prazo extingue-se o direito de provar a causa de deserdação e qual o termo a qual? Em 4 anos, contar a data de abertura do texto. Tá. Ô Nilson, qual a natureza desse prazo? Decadencial. Ok. Pedro, quando o testador só em parte dispuser da cota hereditária disponível, a quem pertence o remanescente? O herdeiro legítimo, quando o testador só em parte dispuser da cota hereditária disponível. Remanesce, O né? remanescente pertence aos legítimos, né? Isso aí já vimos, né? Isso aí tá redundante até. Ô Pedro, ô Nilson, o que deverá ocorrer às disposições que excederem a parte disponível? Reduzir-se-ão ao limite dela, da parte Isso. disponível. Reduzir-se ao limite da parte disponível. Ô Pedro, como serão reduzidas as disposições testamentárias que cederem à porção disponível? Serão proporcionalmente reduzidas as cotas do herdeiro ou herdeiros instituídos até onde baste, não obstante e não baste também os legatários na proporção de seu valor. Então, serão proporcionalmente reduzidas as cotas do herdeiro ou herdeiros instituídos até onde baste, e não bastando também os legados na proporção de seu valor. Então, se uma pessoa passou um determinado quantia, outro herdeiro também, outro herdeiro, então vamos considerar quanto cada um tem e qual que vai ser a redução proporcional de cada um deles para equiparar, para respeitarmos a legítima, né? O Pedro, prevendo o testador ser necessário haver a redução das disposições testamentárias e dispuser que se interem de preferência certos herdeiros e legatários, como será feita a redução? A redução far-se-á nos outros quinhões ou legados, observando-se a seu respeito a ordem estabelecida no parágrafo anterior. Ó, pessoal, quando ele fala que se interem, ele está querendo dizer, sabe o quê? Que se preservem. Que se preservem. Que se preservem. Correto? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu vou tentar fazer um quadro aqui. Eu tenho 50% que eu posso dispor aos meus herdeiros, né? 50%. Então, vamos imaginar, vamos colocar em valores. Então, eu tenho 3 herdeiros. 3 herdeiros. Eu tenho 3 herdeiros. Então, para um herdeiro, eu vou colocar 30. Para outro herdeiro, eu vou colocar 20. Para outro herdeiro, eu vou colocar 10. Os senhores estão observando que se eu somar, eu vou ter 60. Eu não posso simplesmente dizer o seguinte, muito simples, excluo este. Excluo no sentido de retiro. Eu não posso fazer isso. Ou então eu não posso falar o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, esse aqui está ganhando mais. Então esse vai ficar com 20. Não. Eu não posso fazer isso também. Eu também não posso fazer isso. Assim, esse aqui está ganhando 20, está muito bom para ele. Vamos 10. Não é assim que funciona. Eu tenho que fazer o seguinte, 30, 20, 30, 20 e 10. Eu tenho que respeitar 50. Eu tenho que fazer uma redução proporcional de forma que eu tenho que pensar um jeito de como eu faria essa equação. Mas é possível. Então, eu tenho que reduzir proporcionalmente. Vamos imaginar o seguinte, se eu estou passando 10, né? Eu estou passando 10. Eu tenho que pensar um pouco sobre essa equação, mas é tranquilo. Que é até uma equação matemática até interessante. Eu tenho que reduzir proporcionalmente. Então, vamos imaginar que eu vou reduzir aqui, sei lá, 7, aqui 15. Então, 7 mais 20, e aqui, 28 ou 23. Não sei. Vou ter que fazer de alguma forma. Não sei se aqui vai dar 50, mas
23, 30 não está dando 45. Então, aqui pode ser 8, por exemplo. Aqui pode ser 16. 8 mais 16 está dando 24. Não. Tá certo. A redução é pouco. Espera aí, aqui é tranquilo. Aqui pode ser 9. Aqui pode ser, vamos reduzir 3. Aqui pode ser 17. E aqui pode ser 26. 26 ou 24. Né? 24 mais 9, 33. Mais 17, 50. Eu tenho que pensar nessa proporção, mas é isso que tem que ser feito. Reduzir Sião. Agora, ele está falando o seguinte. Primeiro, você vai falar de herança. Depois, você vai reduzir Quião. Então, primeiro, herança. Segundo, legado. Então, primeiro você reduz a herança e o legado. Agora, você pode fazer o seguinte. Olha, eu quero... Está passando, eu não sei exatamente. Mas eu quero que se inteirem. Você vai ler essa palavra, isso é muito importante, senão não dá para entender esse artigo. Você vai interpretá-la como preserve. Então, por exemplo, eu quero que se preserve a parte deste herdeiro. Herdeiro A, herdeiro B e C. Eu quero que se inteirem. Na verdade, eu quero que se preserve esse. Então, eu vou reduzir 20 e 10. É possível também. Reduzir. Se o testador prevenir no caso, se puser que se inteirem, de preferência certos herdeiros legados, ou seja, se preservem. É isso que ele está falando. Se inteirem. Você dirigir, você atribuir a herança àquelas pessoas. A parte que cabe àquelas pessoas será completada antes. Vocês entenderam qual que é o significado dessa palavra? Ixi, essa palavra dá pano para manga. Esse inteirem. Na verdade, você vai usar assim, quando você entrega, você completa a parte desse aqui primeiro e reduz a parte dos outros. Nesse sentido. Ficou claro? Né, Nilson? Aqui tem umas palavras que são muito específicas, né? A gente tem que tentar trabalhar aí o sentido delas. Ô Pedro, como se fará a redução na hipótese de um legado que é sujeito à redução consistir em prédio indivisível? Como? Divisível. Divisível é disponível. É o 329. Tá, peguei. Já peguei. Dividindo proporcionalmente. Isso. Ô Nilson, qual a solução legal para, na hipótese de redução testamentária, não ser possível a divisão do prédio e o excesso do legado não for de mais de 1/4 do valor do prédio? Pessoal, eu sinceramente, eu não quero resolver isso com vocês agora. Eu tenho que fazer um quadro do tamanho daquele da sucessão. Eu quero pular esse daqui, tá? Eu vou pular porque eu quero terminar, porque temos outras questões. Essas três aqui, 331, 330 e 332, eu vou fazer, é o 1968. Esse é o 1968. Esse eu tenho que fazer um quadro para os senhores. Eu vou deixar aqui porque eu não quero resolver isso agora, porque nós já fizemos muito e eu quero adiantar um pouco os outros capítulos, correto? Vamos lá. Ô Nilson, como pode ser revogado o testamento? Essa pulou, professor. Exato, é porque eu não quero falar esse artigo agora, porque esse artigo eu tenho que fazer um esquema grande, entendeu? Esse artigo é um artigo chato, eu não quero fazê-lo agora porque eu já fiz vários esquemas e eu estou um pouco atrasado com os cartões. Vamos lá. Do mesmo modo e forma como pode ser feito. O Pedro, a revogação do testamento só pode ser total? Não, total ou parcial. Ô Nilson, se a revogação for parcial ou se o testamento posterior não tiver cláusula revogatória expressa, subsiste o anterior? Sim. O anterior subsiste em tudo que não for contrário ao posterior. Ok. Ô Pedro, a revogação produzirá seus efeitos? O que ocorre quando o testamento que encerra a revogação vier a caducar por exclusão, incapacidade ou renúncia do herdeiro nele nomeado?
Eu tive um testamento e eu tive um outro testamento que revogava o testamento primeiro. Eu tenho o testamento A, posteriormente eu tenho o testamento B. O testamento B, ele revoga o testamento A. O que ocorre quando o testamento B, que encerra a revogação do testamento A, ele caduca porque houve exclusão do herdeiro nele nomeado, houve incapacidade testamentária ou houve a renúncia do herdeiro nele nomeado. O que ocorre com a revogação? A revogação produz seus efeitos ainda quando o testamento que a encerra vier a caducar por exclusão, incapacidade ou renúncia do herdeiro que nele nomeado. Mesmo nessas situações, há a revogação do testamento A, correto? Ô Nilson, o que ocorre relativamente à revogação? Quando o testamento revogatório ou revocatório, eu acho que é até melhor, revocatório com C, for anulado por omissão ou infração de solenidades essenciais ou por vícios intrínsecos. A revogação não valerá. A revogação não valerá. É isso. Não valerá. Ô Pedro, o que ocorre ao testamento cerrado se for aberto ou dilacerado pelo testador ou com seu consentimento? Haver-se-á como revogado. Haver-se-á por revogado. Então, agora vamos lá. Uma questão é a revogação do testamento. Agora vamos falar do rompimento do testamento. Ô Nilson, o que ocorre ao testamento quando sobrevém descendente sucessível ao testador que o testador não tinha ou não conhecia quando testou, e este descendente sobrevive ao testador? Rompe-se o testamento em todas as suas disposições. Rompe-se o testamento. Então, por exemplo, se uma pessoa faz um testamento e, por exemplo, ela tem um filho que surge após a morte, aquele testamento, ainda que da parte disponível, isso que é interessante, ainda que da parte disponível, correto? Não, da parte disponível só nessa outra situação, entendeu? Vamos lá. Ô Pedro, o que ocorre ao testamento feito na ignorância de existirem outros herdeiros necessários? Se ele faz a reserva, não tem rompimento, mas se ele não sabe, enfim, vamos lá. Pedro. Rompe-se também o testamento feito na ignorância de existirem outros herdeiros. Ô Nilson, o que ocorre ao testamento se o testador dispuser de sua metade, não contemplando os herdeiros necessários, de cuja existência saiba, ou quando o exclua dessa parte? Não se rompe o testamento. Então, não se rompe o testamento, mas se ele... Não contemplando os herdeiros necessários, cuja existência saiba, ou quando se exclua dessa parte. Então, se ele tem que mencionar isso especificamente, ele tem que dispor, para que não haja rompimento. Porque na outra situação, se ele não dispor isso de maneira expressa, ele vai ser rompido. Correto? Ô Pedro, o que é um testamenteiro? É a pessoa nomeada pelo testador para dar cumprimento às disposições de última vontade. Quantos testamenteiros o testador pode nomear? O testador pode nomear ou mais testamenteiros, conjuntos ou separados. Obrigado, Nilson. Pedro, em qual situação o testador pode conceder ao testamenteiro a posse e administração da herança ou de parte dela? O testador pode conceder ao testamenteiro a posse e a administração da herança, parte dela, quando não havendo cônjuge ou herdeiro necessário. Ok? Nilson, quem pode requerer partilha imediata ou devolução da herança? Qualquer herdeiro. Isso. Pedro, qual providência deverá ser adotada pelo herdeiro que requerer partilha imediata ou devolução da herança? Deverá habilitar o testamenteiro com os meios necessários para o cumprimento dos legados ou dando caução de prestá-los. Ok. Nilson, o que incumbe ao testamenteiro que tem a posse e administração dos bens? Requer inventário e cumprir o testamento. Requerer inventário e cumprir o testamento. Uhum. Pedro, quem pode requerer ou ordenar ao detentor do testamento que o leve a registro? O testamento nomeado ou qualquer parte interessada pode requerer assim que o juiz pode ordenar de ofício,
ao detentor do testamento que leve a registro. Levar a registro é apresentar ao juiz, correto? É isso que é levar ao registro, nesse sentido. O testamenteiro nomeado ou qualquer parte interessada requer quem tenha o testamento, ou o juiz ordena que se leve o testamento a registro. Nilson, a que é obrigado o testamenteiro? A cumprir as disposições testamentárias e dar conta do que recebeu e despendeu. Isso, cumprir as disposições e dar conta do que recebeu e despendeu. Pedro, por qual período subsiste a responsabilidade do testamenteiro em cumprir as disposições e a dar contas? Enquanto durar a execução do testamento. Enquanto durar a execução do testamento. Nilson, a quem compete defender a validade do testamento? Compete ao testamenteiro com ou sem o concurso do inventariante e dos herdeiros instituídos. Compete ao testamenteiro com ou sem concurso do inventariante e dos herdeiros instituídos. O inventariante, ele é uma outra figura, não é necessariamente o testamenteiro, correto? O testamenteiro é quem cumpre as disposições do testamento. Pedro, além das obrigações legais, quais outras obrigações terá o testamenteiro? Que lhe conferir o testador nos limites da lei. Exato. Nilson, em qual prazo cumprirá o testamenteiro o testamento e prestará contas? E qual o termo acó? Não concedendo o testador prazo maior, em 180 dias da aceitação da testamentaria. Esse prazo, Pedro, pode ser para cumprimento e para prestar contas, pode ser prorrogado? Pode, se houver motivo suficiente. Ok. Nilson, a quem compete a execução testamentária na falta de testamenteiro nomeado pelo testador? A um dos cônjuges e, na falta desses, ao herdeiro nomeado pelo juiz. Ok. Pedro, transmite-se o encargo da testamentaria aos herdeiros do testamenteiro ou é delegável? Não se transmite e nem é delegável. Isso, não se transmite nem é delegável. Ok. Embora ele não se transmita, Nilson, o encargo e nem seja delegável, o testamenteiro ele pode fazer-se representar? Sim, pode em juízo e fora dele, mediante mandatário com poderes especiais. Ótimo. Pedro, se houver simultaneamente mais de um testamenteiro que tenha aceitado o cargo, o cargo, né? Poderá cada qual exercer em falta dos outros? Sim, poderá cada qual exercer em falta dos outros. Exato. Aqui são solidariamente responsáveis os testamenteiros simultâneos que tenham aceitado o cargo, Nilson. A dar conta dos bens que lhe forem confiados, salvo funções distintas e a elas se limitar. Ok. Pedro, aqui terá direito o testamenteiro que não seja herdeiro ou legatário? Salvo disposição testamentária, em contrário, terá direito a um prêmio. Terá um prêmio. Qual será o valor do prêmio, Nilson? A que terá direito o testamenteiro se o testador não houver o fixado? 5% arbitrado pelo juiz sobre a herança líquida. De 1 a 5%, né? De 1 a 5%. De 1 a 5%. Pedro, o valor do prêmio será definido conforme quais critérios? Conforme a importância dela, o valor da herança e em maior ou menor dificuldade na execução do testamento. Ótimo. A conta de qual parte será pago o prêmio arbitrado, Nilson? A conta da parte disponível quando houver herdeiro necessário. Então, você vai tirar da parte disponível, tá? Pedro, qual faculdade a lei confere ao herdeiro legatário nomeado testamenteiro? Poderá preferir o prêmio à pessoa ou ao legado. Ou seja, ele não vai receber o que ele recebeu a título de herança ou legado, mas ele vai preferir o prêmio, né? O nome disso é prêmio. Nilson, o que ocorrerá ao prêmio que o testamenteiro perder por ser removido ou por não ter cumprido o testamento? Reverterá a herança. Reverterá a herança. E Pedro, se o testador tiver distribuído toda a herança em legados, quais funções exercerá o testamenteiro? Função de inventariante. Isso. Então, se o testador tiver distribuído toda a herança em legados,
quais funções exercerá. Então, se o testador tiver distribuído toda a herança em legado, exercerá o testamenteiro as funções de inventariante. Como hoje eu fiquei muito tempo aqui a gente vai repetir isso aqui agora. É o seguinte, eu só quero falar uma coisa sobre a revogação, o rompimento do testamento. A revogação, o testamento ele pode ser revogado, mesmo modo e forma. A revogação pode ser total ou parcial. Se parcial, ou se o testamento posterior não contiver cláusula revogatória, o anterior subsiste em tudo que não for contrário, ok. Então, eu vou fazer um quadro aqui da revogação do testamento, antes de nós adiantarmos. A revogação, modo e forma. Revogação pelo mesmo modo e forma. Ok. A revogação pode ser pelo mesmo modo e forma. Pode ser total ou parcial. A revogação do testamento, 1969 e seguintes. Revogação do testamento, total e parcial. Se parcial ou se o testamento posterior não contiver cláusula revogatória expressa, o anterior subsiste em tudo que não for contrário ao posterior. O anterior subsiste em tudo que não for contrário. Em tudo que não for contrário. Ok. Se parcial ou o posterior não contém cláusula revogatória posterior. Não contém cláusula revogatória. Ela usa com gemes, revogatória expressa. Isso aqui pode ser total ou parcial. Agora, parcial ou posterior não contém cláusula revogatória expressa, o anterior subsiste em tudo que não for contrário. A revogação produzirá seus efeitos ainda quando o testamento que a encerra vier a caducar por exclusão, incapacidade ou renúncia, e não valerá se o testamento revogatório for anulado por omissão ou infração de solenidades essenciais ou vícios intrínsecos. O cerrado que o testador abrir ou dilacerar, ou for aberto ou dilacerado com o seu consentimento, haver-se-á cerrado, aberto ou dilacerado. Então, vou colocar aqui. O cerrado, aberto, dilacerado. Ele será considerado como revogado. Ok. O cerrado, aberto, dilacerado será considerado revogado. Que o testador abrir ou for aberto ou dilacerado, vamos colocar aqui. Cerrado, aberto, dilacerado. Cerrado, aberto, dilacerado. Pelo testador, pelo consentimento do testador, ele será tido como revogado. Será revogado, então. Revogado. Agora, outra situação é o rompimento. O rompimento. Sobrevindo descendente sucessível ao testador, que não tinha ou não conhecia quando testou, rompe-se o testamento em todas as suas disposições, se esse descendente sobrevive, claro. Rompe-se também o testamento feito na ignorância de existirem outros herdeiros necessários. Não se rompe o testamento se o testador dispuser da sua metade, não contemplando os necessários de cuja existência saiba, ou quando os exclua dessa parte. Não se rompe. Sobrevindo o descendente. Rompe-se o testamento. Não se rompe se o testador dispuser da sua metade, não contemplando os herdeiros necessários. É estranho. Essa grafia de 1975, eu tenho dúvidas quanto a ela.
Vamos voltar aqui, Nilson. Vamos lá agora que nós já vimos essa parte. Essa é uma parte importante, mas é simples, a gente precisa de ter atenção. Vamos lá. Nilson, em quais casos o testador pode substituir outra pessoa ao herdeiro legatário nomeado? No caso de um ou outro não querer ou não puder aceitar. Não quer ou não pode aceitar. Pedro, é lícito ao testador substituir muitas pessoas por uma só ou vice-versa? Qual que é essa aí? 298, artigo 1948. É lícito ou não? Eu posso fazer isso? E eu já falei sobre isso. É a substituição, sim. O senhor retornou? 1948. O senhor retornou? Voltei, porque eu quero passar, porque da primeira vez passamos sem um quadro. Eu quero passar com os senhores agora. Retornou, por isso que eu me perdi aqui. Vamos lá. Peraí, eu me perdi aqui. 1940? Só um minutinho, por favor. Questão 298. 298, já estou nela. 298. 296, 298. Estou lá. É lícito o testador, né? Sim, é lícito. É lícito. Ô, Nilson, é lícito ao testador substituir com reciprocidade ou sem ela? Sim, é lícito. Ô, Pedro, o substituto, regra geral, fica sujeito à condição, encargo, imposto ao substituído? Sim, fica. Nilson, quando o substituto não fica sujeito à condição, encargo, imposto ao substituído? Quando for diversa a intenção manifestada pelo testador, ou não resultar outra coisa da natureza da condição ou do encargo. Ótimo. Regra geral, sim, mas se for diversa a intenção manifestada pelo testador, ou se de determinadas circunstâncias, né, da natureza da coisa, da condição do encargo, da natureza da condição ou do encargo, aí não vai ficar. É o substituto, é o substituído, né? O substituto não vai ficar responsável pelos encargos do substituído. Pedro, se entre muitos coherdeiros ou legatários de partes desiguais for estabelecida substituição recíproca, qual será a proporção dos quinhões na segunda substituição? A proporção dos quinhões fixada na primeira disposição é entender-se-á mantida na segunda. Esse 1950 eu vou passar, porque depois eu vou bolar uma pergunta para ele. Nilson, quais são as figuras na substituição fideicomissária, que é o que me interessa agora? O testador, o fiduciário e o fideicomissário. Ótimo. Pedro, como se dá a substituição fideicomissária quando se resolve o direito do fiduciário? Tem que pensar naquele quadro. Dá-se quando o testador inclui herdeiros e legatários. Estabelecer por meio da sua morte, do testador, né, a herança ou legado transmite ao fiduciário, resolvendo-se o direito deste fiduciário por sua morte do fiduciário, certo tempo e sob condição em favor de outro, que se qualifica como fideicomissário. Nilson, pode ser instituída a substituição fideicomissária em favor dos já nascidos ao tempo da morte do testador? Não, somente a favor dos não concebidos. Pedro, qual é o efeito na substituição fideicomissária se já houver nascido o fideicomissário ao tempo da morte do testador? Adquirirá o fideicomissário, né, a propriedade de bens do fideicomissários, convertendo-se em usufruto direito do fiduciário. Ô, Nilson, tem o fiduciário a propriedade da herança ou legado? E se sim, a propriedade é plena? Sim, o tem na propriedade da herança ou legado, mas restrita e resolúvel. Ela tem a propriedade, mas ela não é plena, ela é restrita e resolúvel, né? E ela é restrita e resolúvel, ela submete a morte do fiduciário a uma condição ou a um termo, ok? Pedro, na substituição fideicomissária, a que o fiduciário está obrigado? A ceder o inventário dos bens gravados e prestar caução de restituí-los se o exigir o fideicomissário. Ou seja, inventário e caução, ok?
Nilson, o que acontece na hipótese de um fiduciário renunciar à herança ou legado? Salvo disposição em contrário do testador, defere-se ao fideicomissário o poder de aceitar. Isso. Se o fiduciário renuncia ou à herança ou ao legado, defere-se ao fideicomissário o poder de aceitar. Ótimo. Pedro, se o fideicomissário renunciar à herança ou ao legado, é o último polo. O que acontece ao fideicomisso e à propriedade do fiduciário? O fideicomisso caduca, deixando de ser resolúvel a propriedade do fiduciário, se não houver disposição em contrário do testador. Ok, exatamente. Então, ele caduca, deixa de ser resolúvel a propriedade do fiduciário, se não houver disposição. O interessante é que o fideicomisso caduca, mas a propriedade consolida-se, né? Deixa de ser resolúvel a propriedade. Então, é isso que é importante. Nilson, o fideicomissário que aceita a herança ou legado terá direito à parte do que for acrescido ao fiduciário? Sim. Terá direito, sim. Em qualquer tempo a crescer. Pode em qualquer tempo a crescer. Exato. Pedro, ao sobreviver à sucessão, o fideicomissário responde pelos encargos da herança que ainda restarem? Sim. Sim, ok. Nilson, se o fideicomissário morrer antes do fiduciário, ou se morrer antes de realizada a condição resolutória do direito do fiduciário, o que acontece ao fideicomisso e à propriedade do fiduciário? Caduca o fideicomisso, a propriedade consolida-se no fiduciário. Isso, caduca. Isso, perfeito, Nilson. A lei permite, Pedro, fideicomissos além do segundo grau? Não, são nulos. Pedro, Nilson, a nulidade da substituição ilegal prejudica a instituição do fideicomisso? Como valerá então o fideicomisso? Não prejudica a instituição, prevalecerá sem o encargo resolutório. Ou seja, o fideicomisso valerá sem aquele encargo resolutório, né? Vocês entenderam isso, né, Nilson? Ficou claro? Ficou claro, né? Pedro, o que é deserdação e quem pode ser deserdado? Deserdação é a hipótese de sanção civil. Na desertação, os herdeiros necessários podem ser privados de sua herança legítima. Exato. Nilson, em quais casos os herdeiros necessários podem ser privados da sua legítima? Em todos os casos possam ser excluídos. Ok. Pedro, quais são as hipóteses que autorizam a deserdação dos descendentes por seus ascendentes? Além das causas mencionadas no 1814, autoriza a deserdação a ofensa física, injúria grave, a relação ilícita com a madrasta ou padrasto, o desamparo do ascendente em alienação tal ou grave enfermidade. Ok. Nilson, quais as hipóteses que autorizam a deserdação dos ascendentes? Os ascendentes serão deserdados pelos descendentes. Ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com a mulher ou companheira do filho ou neto, com o marido ou companheiro ou filha ou da neta, desamparo do filho ou neto com deficiência mental ou grave enfermidade. Pedro, a deserdação pode ser ordenada em testamento pura e simplesmente? Não, somente com cláusula expressa declarada. Somente com expressa declaração de causa, certo? Ô Nilson, a quem incumbe provar a veracidade da causa de deserdação alegada pelo testador? Ao herdeiro instituído ou àquele quem aproveita a deserdação. Ok. Pedro, em qual prazo extingue-se o direito de provar a causa de deserdação? Qual o termo acor? 4 anos contado da data da testamento. Ok. Pedro, Nilson, qual a natureza do prazo? Decadencial. Pedro, quando o testador só em parte dispuser da cota hereditária disponível, a quem pertencerá o remanescente? Aos herdeiros legítimos, quando o testador só em parte dispuser a cota hereditária disponível. O que deve ocorrer às disposições que excederem a parte disponível? Reduzir-se-ão aos limites dela, da parte disponível. Ok. Pedro, quando serão reduzidas as disposições testamentárias que excederem a porção disponível? Serão propriamente reduzidas as cotas do herdeiro ou herdeiros instituídos até onde baste e, não bastando, até os legados na proporção do seu valor.
Nilson, prevendo o testador ser necessário haver a redução das disposições testamentárias e dispuser que se interem de preferência certos herdeiros legatários, como será feita a redução? A redução far-se-á nos outros quinhões ou legados, observando-se a seu respeito a ordem estabelecida no parágrafo antecedente. Ok. Pedro, como se fará a redução na hipótese de o legado sujeito à redução consistir em prédio divisível? Dividindo-o proporcionalmente. Ok. Nilson, quando o legatário que seja ao mesmo tempo herdeiro necessário poderá interar sua legítima no mesmo imóvel, de preferência aos outros? Esses aqui eu vou pular agora, porque eu não quero falar sobre isso agora. Você vai a qual agora? Eu vou para o próximo da revogação do testamento. Então, eu vou até marcar aqui, esse aqui, porque eu não quero falar sobre isso agora. Eu vou pular. Como pode ser revogado o testamento, Nilson? Veja o quadro, Nilson. Pelo mesmo modo e forma pela qual foi feito. Ok, mesmo modo e forma, como pode, pelo mesmo modo e forma que foi feito, né? Deixa eu mandar aqui para vocês, para os senhores. Ok. Vamos lá. Pedro, a revogação do testamento só pode ser total? Não. A revogação do testamento pode ser total ou parcial. Nilson, se a revogação for parcial ou se o testamento posterior não contiver cláusula revogatória expressa, subsiste o anterior? Sim. O anterior subsiste em tudo que não for contrário ao posterior. Pedro, o que ocorre quando o testamento que encerra a revogação vier a caducar por exclusão, incapacidade ou renúncia do herdeiro nele nomeado? A revogação produzirá seus efeitos, ainda que o testamento que a encerra vier a caducar por exclusão, incapacidade e renúncia do herdeiro nele nomeado. Ok. Nilson, o que ocorre relativamente à revogação quando o testamento revogatório for anulado por omissão ou infração de solenidades essenciais ou por vícios intrínsecos? A revogação não valerá. Pedro, o que ocorre ao testamento cerrado se for aberto ou dilacerado pelo testador ou com seu consentimento? Haver-se-á como revogado. Nilson, o que ocorre ao testamento quando sobrevém descendente sucessível ao testador que não tinha ou não conhecia quando testou, e este descendente sobrevive ao testador? Rompe-se o testamento em todas as suas disposições. Pedro, o que ocorre ao testamento feito na ignorância de existirem outros herdeiros necessários? Rompe-se também. Nilson, o que ocorre ao testamento se o testador dispuser da sua metade, não contemplando os herdeiros necessários, de cuja existência saiba ou quando os exclua dessa parte? Não se rompe o testamento. Não se rompe. Pedro, o que é um testamenteiro? É nomeada pelo testador para cumprimento às disposições de última vontade. Nilson, quantos testamenteiros o testador pode nomear? Um ou mais, conjuntos ou separados. Ok. Pedro, em qual situação o testador pode conceder ao testamenteiro a posse e administração da herança ou de parte dela? Não havendo cônjuge ou herdeiro necessário. Nilson, quem pode requerer partilha imediata ou devolução da herança? Qualquer herdeiro. Pedro, qual providência deverá ser adotada pelo herdeiro que requerer partilha imediata ou devolução da herança? Deverá habilitar ao testamento com os meios necessários para o aumento dos legados ou dando caução de prestá-los. Vou resolver a pergunta. Qual providência deverá ser adotada pelo herdeiro que requerer a partilha imediata ou a devolução da herança? Ele, o herdeiro, ele deve habilitar o testamenteiro com os meios necessários para o cumprimento dos legados ou dando caução de prestá-los. Correto? O que incumbe, Nilson, ao testamenteiro que tem a posse e a administração dos bens? Incumbe requerer o inventário e cumprir o testamento. Pedro, quem pode requerer ou ordenar ao detentor do testamento que o leve a registro?
o testamenteiro nomeado ou qualquer parte interessada pode requerer, assim como o juiz pode ordenar de ofício ao detentor do documento que o leve a registro. Isso. Nilson, aqui é obrigado o testamenteiro a cumprir as disposições testamentárias e a dar conta do que recebeu e despendeu. Pedro, por qual período subsiste a responsabilidade do testamenteiro em cumprir as disposições e a dar contas? Enquanto durar a execução do testamento. Nilson, a quem compete defender a validade do testamento? Compete ao testamenteiro, com ou sem o concurso do inventariante e dos herdeiros instituídos. Ok. Pedro, além das obrigações legais, quais outras obrigações terá o testamenteiro? As que lhe conferir o testador nos limites da lei. Nilson, em qual prazo cumprirá o testamenteiro o testamento e prestará contas? Qual o termo a qual? Não concedendo o testador prazo maior, será em 180 dias da aceitação da testamentaria. Ok. Pedro, esse prazo para o cumprimento do testamento pelo testamenteiro e para prestar contas pode ser prorrogado? Pode, se houver motivo suficiente. Ok. Nilson, a quem compete a execução testamentária na falta de testamenteiro nomeado pelo testador? A um dos cônjuges e, na falta destes, ao herdeiro nomeado pelo juiz. Ok. Pedro, transmite-se o encargo da testamentaria aos herdeiros do testamenteiro ou é delegável? Não, não se transmite nem é delegável. Embora, Nilson, seja o encargo da testamentaria não transmissível aos herdeiros do testamenteiro, nem seja delegável, o testamenteiro pode fazer-se representar? Sim, pode, em juízo ou fora dele, mediante mandatário com poderes especiais. Pedro, se houver simultaneamente mais de um testamenteiro que tenha aceitado o cargo, poderá cada qual exercê-lo em falta dos outros? Sim, poderá cada qual exercê-lo em falta dos outros. Nilson, aqui são solidariamente responsáveis os testamenteiros simultâneos que tenham aceitado o cargo. A dar conta dos bens que lhe forem confiados, salvo funções distintas e a elas se limitar. Ok. Pedro, aqui terá direito o testamenteiro que não seja herdeiro legatário. Salvo disposição testamentária em contrário, terá direito a prêmio. Terá direito a um prêmio. Prêmio. Nilson, qual será o valor do prêmio? Aqui terá direito o testamenteiro se o testador não houver fixado. Será de 1 a 5% habitado pelo juiz sob herança líquida. Ok. Pedro, o valor do prêmio será definido conforme quais critérios? Conforme a importância do valor da herança e maior ou menor a dificuldade da execução do testamento. Uhum. A conta de qual parte será pago o prêmio arbitrado, Nilson? A conta da parte disponível, quando houver herdeiro necessário. Da parte disponível. Pedro, qual faculdade a lei confere ao herdeiro legatário nomeado testamenteiro? Preferir o prêmio à herança ou ao legado. Nilson, o que ocorrerá ao prêmio que o testamenteiro perder por ser removido ou por não ter cumprido o testamento? Reverterá a herança. Pedro, se o testador tiver distribuído toda a herança em legados, quais funções exercerá o testamenteiro? Inventariante. Ótimo. Pessoal, então encerramos por hoje o nosso grupo 6. Os senhores observaram que é um grupo simples, né? Mas temos aí regras específicas para a substituição. Os senhores têm que, obrigatoriamente, separar esses cartões, organizá-los em blocos, e os senhores, a partir de agora, os senhores vão revisá-los diariamente. Mas não só isso, os senhores também têm que fazer uma revisão pela leitura da lei seca, correto? Tem uma ferramenta que eu gosto muito, que eu já conheço há bastante tempo, que é o Leiturix. Vocês conhecem? O Leiturix, ele é muito interessante. Eu vou mandar o site, o link deles para os senhores, porque ele lê a lei numa velocidade mais alta. E aí os senhores conseguem ler essas disposições em tempo
curto, eu acho que essa parte das sucessões a gente consegue fazer em 20 minutos, 25 minutos. Então, os senhores têm que todos os dias acordou. Primeira coisa, vão ler a lei, as sucessões, o direito de sucessões. Então, o que mais que eu tenho que falar para os senhores? É isso. Os próximos módulos que nós formos fazendo, antes do módulo específico da semana, por exemplo, a gente vai revisar um dos módulos de sucessões. Então, a gente começa a fazer isso. Na verdade, isso aqui, ó, a gente tem que ser mais rápido ainda. Isso aqui a gente tem que ser 10 a 15 minutos no máximo. E a gente conseguiu fazer agora em 20 minutos. 30, não, quanto foi? 15 mais 10, 25 minutos. Mas a gente tem que fazer mais rápido ainda. Mais rápido ainda, esse bloco. De qualquer forma, é o seguinte, amanhã vai ser a nossa última aula, vai ser o bloco 7. Nós vamos tratar do inventário, inventários sonegados, até o artigo 2027, anulação da partilha. Então, amanhã nós temos bastante coisa para tratarmos. Vão ser mais ou menos aí 30, 60 perguntas. Serão 60 perguntas. Se a gente responde 3 perguntas por minuto, nós temos que resolver isso aqui em 20 minutos. Em 20 minutos, ok? Então, vamos lá. Nilson, você quer se manifestar? Não, tá bom, estou fixando. Tá fixando, Nilson? Ó, eu vou falar uma coisa para os senhores. Os senhores são geniais, são doutores já com vida profissional, mas eu vou falar, não há professor ou outro mentor ou tutor que possa fazer enfim, passar por esse processo doloroso que é o processo de estudar pelos senhores, correto? Esse é um processo doloroso. Então, eu estou aqui, de alguma forma, mostrando um caminho mais acessível, né? Mas os senhores terão que repetir isso de forma incansável. E já pensemos o livro das sucessões. Depois vai ser o livro de família. Depois vai ser o livro da parte geral das obrigações. Depois vai ser a parte geral. Depois vai ser o direito empresarial. Depois os direitos reais. Vocês aí já vão estar muito bem, porque os senhores têm que decorar todo esse Código Civil. E vão memorizá-lo. Vão memorizá-lo. Então, a outra coisa. Amanhã é a nossa última aula. O Pedro, não sei se vai continuar, mas o Nilson vai passar para quarta-feira à noite. Tá bom, Nilson? Porque à noite vamos ter... A Mona Lisa vai sair, porque ela falou que só ia fazer um curso, porque ela comprou vários cursos. E o Renato não, como ele chama? Renato. Não, o Mário. O Mário também não vai continuar, porque o Mário ele só comprou um módulo. Então tá, eu vou encerrar aqui agora os senhores. Deixa eu falar aqui com o Pedro. Eu tenho um ponto para falar com o Pedro nisso. Eu vou pedir a gentileza para você, já liberar você. E aqui eu tenho que... Pedro, só um minuto. Deixa eu falar com você uma coisa. Você está aí, ó, acabou os 50 minutos agora. Ô Pedro, deixa eu te falar. Você me disse que você queria comprar os blocos, né? Eu sei que você já foi claro quanto a isso. Todos os meses. Aí eu pensei, bem, eu tenho a opção de vender esse material para você antes, ou mensal, como você quer, mas eu gostaria muito que você viesse a participar dos outros blocos. Mas você quer comprar o bloco. Por que você não compra o curso e divide no cartão? É possível fazer isso. Se não, eu tenho que sair de uma... Eu estou numa situação que eu tenho que botar minha cabeça em dia. Ok. Esse é o problema. Estou aqui pegando aqui, mas eu estou sem cabeça. O problema meu é outro. Tudo bem. Eu estou te falando isso, sabe por quê? Eu posso até te vender os módulos mensais. Porque, como eu já adiantei, eu já vou, provavelmente, pode ser que aconteça isso, a audiência de Manaus está marcada para o dia 2 de julho. Eu não terei como ministrar mais outro curso como este. E eu gostaria que você continuasse fazendo o curso com a gente. Oi. Correto? Pedro? Estou entendendo.